bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você está vivendo, mas estamos aqui de novo para a 7ª semana. Hoje a aula vai ser bem rapidinho, tá? Para vocês conseguirem fazer uma atividade que eu estou passando. E é um assunto que vocês já viram em anos anteriores, que é sobre discurso direto e indireto. Tem o indireto livre também, que é mais para frente, mas por enquanto só esses dois. Discurso direto e discurso indireto. O que é isso? Vamos ver. Quando falamos de discurso, estamos falando basicamente da maneira com que os personagens estão conversando numa história. Então imagine os personagens falando numa história ou uma situação real. Vou fazer uma simulação. Vamos imaginar que teve uma briga na sala de aula, né, entre duas crianças e tal. E aí a menina chega assim em mim e fala assim: "Ai, professora, o Marquinho, ele bateu na minha cabeça." Mas faz de conta que tá um barulho bem grande na sala de aula e eu não ouvi. Aí eu pergunto a pessoa, vamos imaginar assim, uma tal de Luana, eu pergunto pra ela: "Nossa, o que foi que ela falou mesmo pra mim que eu não entendi?" Aí a Luana fala assim: "Professora, a Maria disse que o Marquinho bateu nela." Percebam, gente, que falou do mesmo jeito. Só que uma fala foi em discurso direto. Quando a primeira menininha reclamou do Marquinhos, ela estava falando. Ela estava usando a voz dela para falar. Ela era basicamente nosso personagem e ela estava falando com a própria voz. Agora, no caso da Luana, que eu falei, a menina que eu pedi para ela repetir o que tinha acontecido, ela funcionou como se ela fosse a narradora da história. Então ela falou no lugar da Mariazinha e disse que o menino havia batido nela. Ou seja, são duas possibilidades de fala. Ou o personagem fala, e para isso, quando a gente vai escrever, a gente tem que usar 2 pontos de travessão, ou o narrador fala. E aí, quando o narrador vai falar, há algumas mudanças nos tempos verbais, a gente tem que usar alguns conectores, mas basicamente é isso. Discurso direto, o próprio personagem fala. No discurso indireto, quem fala é o narrador. No discurso direto, as falas são introduzidas por parágrafo e travessão. Por vezes, as aspas podem substituir o travessão. Já o discurso indireto, o narrador introduz a fala da personagem por um verbo declarativo, seguido de que ou se. Vamos agora para alguns exemplos de transformações de frases. Olha a transformação do discurso direto para o indireto. A menina disse: 2 pontos, outra linha, travessão. Estou com fome. No discurso indireto fica: a menina disse que estava com fome. O Afonso fez o macarrão? Perguntou Dona Magali. Agora no discurso indireto fica: Dona Magali perguntou se Afonso já havia. Outro exemplo: o rei confidenciou ao bobo: tive um sonho estranho esta noite. O rei confidenciou ao bobo que tinha tido um sonho estranho naquela noite. O motivo pelo qual nós estamos estudando de novo esse assunto, porque eu sei que vocês já viram isso em séries anteriores, senão não saberiam usar 2 pontos de travessão, por exemplo, porque as histórias em quadrinhos, basicamente, as falas dos personagens estão em discurso direto. Só que ao invés de estarem usando 2 pontos de travessão, estão usando balões de fala. Os balões de fala sempre estão apontados ao personagem. E é importante que vocês percebam isso. As falas das personagens das histórias em quadrinhos estão em discurso direto. Então vou deixar um exemplo para vocês verem agora. E aí, deu tempo de ler? Deixei para vocês lerem do jeito de vocês as falas do Cebolinha. Pois bem, agora vocês vão ver como é que ficaria isso se fosse discurso direto no caderno, normal, com 2 pontos de travessão. Cebolinha viu Mônica com sua mãe e perguntou: vamos brincar de pegador, Mônica? Percebam o uso dos 2 pontos e travessão. Mônica olhou para sua mãe e perguntou: 2 pontos, outra linha, travessão. Posso, mãe? A mãe da Mônica respondeu: pode, mas não fique brincando até tarde. Agora vejam como vai ficar isso, esse texto que a gente acabou de ler, discurso direto, se passarmos para o indireto. Cebolinha perguntou para Mônica se ela poderia brincar de pegador. E Mônica perguntou para a mãe se ela podia. A mãe de Mônica respondeu que podia, desde que não brincasse até tarde.
Vocês devem ter percebido que para passar do direto para o indireto é um pouquinho mais difícil, tá? Não é só tirar 2 pontos de travessão não e deixar igual, não é assim. Você tem que mudar geralmente os tempos verbais, né? Você tem que acrescentar palavras ou que, quando são frases afirmativas, ou se, quando são frases interrogativas. Não existe só essa forma de fazer as frases que eu passei aqui, podem ter outras, enfim. Nada que a prática não ajude vocês a melhorar a escrita, tá bom? E é isso que vocês precisam para fazer as atividades dessa semana. Se cuidem, tá bom? O importante é ter saúde, o resto a gente vai atrás e pode mandar atividade para mim atrasada que eu aceito do mesmo jeito e fico bem feliz, tá bom? Mandem atividades para mim, tá? Quando vocês terminarem de fazer. Até mais!